Os cartórios de todo o país têm registrado um aumento nos pedidos de trocas de nome. A lei que permite a mudança de forma simplificada está em vigor há um mês. No vai e vem do dia a dia, entre tantas pessoas, acredite, alguém já se incomodou com o próprio nome. A Raimunda é uma delas. 9 meses e essa filha nasce linda e tal, e coloca o nome de Raimunda. Oi? Como assim, né? Então é constrangedor, sem falar que lá na adolescência isso já foi muito difícil, né? Então, mesmo com a maturidade, mesmo aceitando o meu nome, ainda é difícil, né? Quando você se depara com uma situação dessa de chacota. Na internet é possível encontrar registros de diversos nomes incomuns. Mas a gente não pode esquecer que o nome pode ser motivo de problemas para alguém e a solução é trocá-lo. E agora tudo ficou mais simples. Desde o mês passado, a nova lei de registros públicos permite alterá-lo diretamente em um cartório de registro civil, sem precisar de uma decisão judicial. A nova legislação amplia ainda as possibilidades para a mudança de nomes e sobrenomes sem a necessidade da contratação de advogados. Qualquer pessoa maior de 18 anos, independentemente de motivação, gênero e juízo de valor, por exemplo, pode mudar o primeiro nome no cartório. Para realizar a mudança, é necessário apresentar documentos pessoais como carteira de identidade e CPF. No caso de recém-nascido, a alteração pode ser feita em até 15 dias após o registro. A pessoa deve comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil do seu nascimento ou do seu casamento, conforme for o caso, portando documento de identificação com foto e, se possível, a própria certidão de nascimento ou casamento. Se for alteração de prenome, é importante que se informe o número do passaporte para aqueles que tiverem e do título de eleitor. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo de forma remota com o diretor da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, o Luiz Carlos Vendramin Júnior. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Olá, boa tarde a todos. Bom, grande prazer aqui estar com vocês. Prazer é todo nosso. A gente acompanhou na reportagem, né? E aí a gente observa que o nome é uma coisa muito pessoal. Né? Tem gente que gosta, tem gente que se sente ofendida, acha o nome feio, quer trocar. E antes da lei era uma dificuldade danada, uma burocracia, a pessoa tinha que recorrer ao judiciário. E agora, de um mês para cá, ficou muito mais fácil. A gente está falando de praticidade, aí de bem-estar dessa pessoa que se sente mal. Né? Tem muitos exemplos no dia a dia aí, Luiz. É assim, a gente sempre fala, né? A questão do nome é um exemplo, é uma história que todo mundo tem, né? Todo alguém da família, pai, mãe, irmã, primo, tem uma história em relação ao nome. Né? Nome é uma coisa muito séria. E assim, hoje a gente pode falar que o nome tem uma validade de 15 anos, 18 anos. Né? Então a mãe, os pais podem definir o nome enquanto menor for. E depois a pessoa pode adotar aquele nome que ela está, inclusive, acostumada a ser chamada, né? A gente tem inúmeros casos em que a pessoa tem um nome, Terezinha, e ela chama de Tere, chama de Maria, chama de Joana, chama de qualquer outra coisa. A família inteira chamou ela daquela forma, né? Então, se o nome foi feito para identificar a pessoa dentro de uma comunidade, dentro da sua família, né? Nada mais justo, nada mais real se facilitar o acesso a esse exercício pleno da cidadania, né? Que é um direito pessoal do próprio cidadão. E aí essa lei, por favor, pode complementar. Hoje, qualquer pessoa, né, maior na questão do prenome, né, pode comparecer em qualquer cartório de registro civil do Brasil e fazer a solicitação de retificação deste nome, né, e também, né, nome, na questão do prenome simples, composto, e também hoje facilitou de uma forma muito grande, né, aumentou a possibilidade da questão do sobrenome, né. Todo mundo escuta, todo mundo ouve falar assim, eu tinha tanto um sobrenome da minha avó e ele acabou se perdendo, eu queria muito fazer uma homenagem à minha avó, colocar o sobrenome dela, né, no meu nome. Hoje é possível. Hoje você pode comparecer em qualquer cartório de registro civil e fazer essa inclusão do sobrenome do seu ente familiar.
Mas aí a inclusão pode ser feita, a alteração apenas uma vez, né? Sim, a questão do prenome, né? A Uhum. questão do prenome só pode ser alterado uma única vez na esfera administrativa, né? Judicialmente, aí cabe ao juiz aí na análise do caso concreto fazer o juízo de valor. Luiz, essa lei traz também, dentre as novidades, aquela questão dos 15 dias, né? Para quando o pai vai ali no cartório registrar a criança, às vezes coloca um nome que não foi o combinado com a mãe, dá uma confusão danada. Então, tem esse prazo ali de alteração também quando a criança nasce, né? Olha, assim, eu já trabalho no cartório há alguns anos, que eu prefiro nem contar aqui quanto tempo faz, mas assim, todo mundo tem uma história no cartório, de uma discussão, de um arrependimento, né? A mamãezinha lá está lá há 9 meses bordando Isabela com 2 L's. Ela faz todo o enxoval dela de Isabela com 2 L's. Aí chegou no cartório, o pai foi lá, declarou o nome, falou: esse, vai a coisa, e era com 2 L's. E aí a mãe fica brava e volta no cartório, e aí a coisa não acontece. Hoje já não, né? Então, hoje, eu acho que muito mais do que um exemplo, assim, simplista, né, que eu Aham. acabei dando, mas, assim, é de uma importância, principalmente para o oficial de registro, né? Ele cria procedimento, cria segurança para fazer essas alterações, né? Então, assim, é você dar segurança jurídica, você dar a possibilidade do usuário, dos pais, dos genitores, né? Uhum. Fazerem aquilo que eles querem mesmo fazer, né? Muitas das vezes você acaba fazendo um erro, né? Gerando um erro sem querer, e aí você fica preso numa situação que não geraria nenhum prejuízo para a sociedade, essa alteração, né? Sim. Que é uma criança com 15 dias, ela não foi identificada no seio da sociedade como João, como Maria, né? Uhum. Então, assim, é super importante isso e pode impactar e gerar um impacto dentro da família muito ruim, né? Então, assim, acho que é muito importante essa sensibilidade do legislador nesse sentido de facilitar o acesso pleno do direito à cidadania de toda a população brasileira. Luiz, rapidinho aqui para a gente finalizar, vamos às questões práticas. Assim que a mudança foi feita no cartório, o próprio cartório envia a informação de alteração para outros órgãos ou é a pessoa que precisa ir ali procurar esses outros envolvidos? Como é que funciona? Então, a alteração do prenome, assim, nada é tão simples, né? Na alteração do prenome, existe a normatização sobre estas necessidades de serem oficiados aos órgãos, alguns órgãos, né? Mas não significa que, ao enviar esta informação para determinados órgãos, essa alteração vai acontecer. Vou dar 2 exemplos que são muito peculiares. Didático. O passaporte. Eu vou comunicar à Polícia Federal que houve alteração no nome do passaporte, só que o nome no passaporte não vai se alterar sozinho, né? Porque é uma identificação, ele precisa emitir um novo passaporte para que aquele passaporte tenha essa informação fidedigna. O RG é a mesma coisa, né? Então, assim, como é um documento de identificação que o porte dele está impresso, né, a identificação biográfica do titular do documento, então, só a partir desta emissão de um novo documento que vai se concretizar essa alteração dos dados biográficos. Quer dizer, é prático, rápido, mas tem que ficar atento a esses outros detalhes, né? Luiz, muito obrigada. A mesma história quando a alteração do nome do casamento, Sim, a mesma sim, tem que ir história lá que eu acho que trocar a hoje documentação, não tem jeito, né? sempre vai ter alguma alteração necessária, mas assim, a obrigatoriedade do envio destas informações aos órgãos é muito, principalmente para alteração de prenome, no caso da alteração de nome e sexo também, é questão de fraude, né? Então, assim, a necessidade e a precaução em relação às fraudes que podem estar em curso nesta alteração. Maravilha, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Tchau, tchau. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição.